Olá pessoal e bem-vindos a mais um Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje estou com a Vanessa. Oi, pessoal. A gente vai mergulhar num livro que, como posso dizer, atiçou nossa curiosidade. A Conspiração da Estrela de Seis Pontas do Tech Mars. Júlio, curiosidade, acho que é eufemismo para esse livro. Com certeza. A proposta do Mars já é impactante logo de cara. Ele sugere que a estrela de seis pontas, um símbolo presente em tantas culturas, né? Pode ser nada menos que a maga da besta mencionada no Apocalipse. É um ponto de partida ousado? É bem ousado e ele não para por aí. Não. O Mars conecta a estrela de seis pontas a uma rede complexa de eventos históricos e figuras influentes. Ele vai fundo na simbologia, nas profecias, até na numerologia, usando o número 666 como um elemento central da argumentação. Nossa. A gente sabe que o livro do Apocalipse é cheio de simbolismos e metáforas, né? Sim, sim. Mas o que me intriga é como o Mars usa essa base para construir uma narrativa que aponta para um suposto controle judaico sobre várias esferas da sociedade. O interessante é que ele não se limita apenas a apontar o dedo. Ele se aprofunda em textos bíblicos, como o discurso de Estevão, em Atos 7, onde Estevão acusa os judeus de traição. O Mars usa essa passagem para traçar um paralelo com o que ele chama de poder da serpente. Poder da serpente. Um conceito que ele extrai da Cabala e associa essa ideia à influência de figuras judaicas em Hollywood. Poder da serpente, que nome curioso. Para quem, como eu, não está familiarizado com Cabala, você podia explicar um pouco melhor esse conceito? Claro, a Cabala é uma tradição mística judaica que busca interpretar os textos sagrados de forma alegórica e esotérica. Dentro dessa tradição, a serpente, muitas vezes associada à figura de Lúcifer, Certo. assume um papel ambíguo. Ela não é necessariamente vista como uma força maligna, mas como uma representação do conhecimento, da sabedoria e até mesmo do lado oposto da divindade. Então, em vez de representar apenas o mal, a serpente seria uma espécie de contraponto a Deus. Isso me lembra a história do Jardim do Éden, onde a serpente, apesar de ser associada à tentação, também é quem apresenta o fruto do conhecimento a Adão e Eva. Exatamente. E é nessa ambiguidade que o Mars se apoia, para argumentar que o judaísmo não seria uma religião estritamente monoteísta, mas sim que abarcaria um conceito de Deus dual, Certo. com a serpente representando o lado oposto de Jeová. É uma interpretação bem diferente da visão tradicional, né? Com certeza. E ele leva essa interpretação para um nível ainda mais polêmico. Ao afirmar que a serpente, ou o poder da serpente, estaria presente em diversos aspectos da cultura pop, como nas músicas e performances de artistas como Madonna e Britney Spears. Ele vê a cultura pop como um veículo para propagar essa suposta influência da serpente, minando a moralidade americana e preparando o terreno para a dominação global da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Esse termo é bem forte. Quem ele coloca nesse grupo exatamente? Ele usa esse termo para se referir à elite globalista, que, segundo ele, está por trás de diversos eventos mundiais e conspirações. Ele acredita que organizações como os Illuminati e os maçons são ferramentas dessa sinagoga para alcançar seus objetivos de controle e dominação. E como ele conecta essa sinagoga de Satanás ao seu argumento sobre o controle judaico? Ele coloca os judeus como os líderes dessa elite globalista, acusando-os de controlar setores-chave da sociedade, como as finanças, a mídia e o governo. Ele chega a citar estatísticas sobre a suposta porcentagem de judeus que controlam bancos e Wall Street, Nossa. argumentando que a riqueza judaica está diretamente ligada às suas crenças e práticas religiosas. Nossa, essa é uma afirmação bem pesada. Me parece que ele está generalizando bastante e usando estereótipos perigosos, mas ele apresenta alguma evidência concreta para sustentar essa acusação tão grave. Ele se baseia em dados e exemplos históricos para tentar sustentar suas afirmações. Mas muitas vezes esbarra em generalizações e extrapolações. Por exemplo, ele analisa a relação de presidentes americanos como Truman, Nixon e Bush, com figuras e instituições judaicas buscando padrões que indiquem uma suposta manipulação. Ele usa eventos como o reconhecimento do Estado de Israel e o apoio americano a Israel como provas da influência judaica na política americana. A relação entre eu e Israel é complexa e cheia de nuances, né? Reduzir essa relação a uma simples questão de manipulação me parece um tanto simplista. Mas, mudando um pouco de assunto, ele também fala sobre figuras mais contemporâneas, como o Barack Obama, né? O que ele diz sobre o Obama? Ele coloca o Obama como um exemplo da marionete da elite globalista.
argumentando que sua ascensão política foi orquestrada e que suas ações como presidente estavam alinhadas com os interesses dessa elite. Ele chega a especificar quais ações do Obama ele considera problemáticas. Ele critica, por exemplo, o apoio de Obama à criação de um Estado palestino e o acordo nuclear com o Irã. Sim. Interpretando essas ações como tentativas de enfraquecer os EUA e fortalecer seus inimigos, tudo em nome da agenda globalista. Esses são temas bem complexos, né? É importante lembrar que existem diversas perspectivas. Sim. E análises sobre essas questões e que a visão do Mars é apenas uma entre muitas. Mas me diz uma coisa, Vanessa. Ele apresenta alguma alternativa a essa suposta dominação da sinagoga de Satanás? Ele vislumbra algum futuro positivo para a América? Na verdade, o Mars apresenta um futuro bem sombrio para a América, que ele vê como uma nação em decadência moral e espiritual. Ele acredita que a América está se tornando a Babilônia moderna, Caramba. corrompida pelo materialismo, secularismo e globalismo, e que por isso será punida por Deus. Caramba, que visão pessimista. E o que ele propõe como solução para evitar essa catástrofe? Ele acredita que a única saída para a América é a volta a Deus e aos valores cristãos tradicionais. Ele conclama os americanos a se arrependerem de seus pecados, a rejeitar a elite globalista e a abraçar a verdade revelada na Bíblia. É uma perspectiva bem específica, né? E bastante radical. Mas me diz, ele se aprofunda em como essa volta aos valores cristãos se daria na prática. Que tipo de mudanças ele defende? Bem, Júlio, acho que essa é uma boa deixa para a gente continuar essa conversa na próxima parte do nosso podcast. Verdade. O Márcio tem algumas ideias bem interessantes e controvérsias sobre o futuro da América e de Israel. Com certeza. Fiquem ligados porque na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nas profecias. Isso. E previsões do Tex Mars e tentar entender como ele conecta tudo isso à sua teoria da conspiração da sinagoga de Satanás. Até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa imersão em A Conspiração da Estrela de 6 Pontas. Na parte anterior, a gente desvendou as bases da teoria do Mars sobre a estrela de 6 pontas e a suposta influência de uma elite judaica globalista. Ele chama de sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás é o bicho-papão do Mars, né? Ele coloca essa entidade como a grande mente por trás de tudo de ruim que acontece no mundo. Mas ele vai além da teoria da conspiração. Sim. E se arrisca a fazer previsões sobre o futuro, principalmente sobre os EUA e Israel. E aí que as coisas foram ainda mais interessantes. E aterrorizante, né, Júlio? Ele não poupa tinta para descrever o futuro sombrio que aguarda a América caso ela continue trilhando o caminho que ele considera errado. Mas especificamente o que ele prevê. Qual tipo de futuro ele enxerga para os EUA? Ele acredita que os EUA, por terem se aliado a Israel e se submetido aos interesses da elite globalista, estão caminhando para a ruína. Ele fala em colapso econômico, caos social, perda da soberania nacional. Nossa! Basicamente o fim da América como a conhecemos. E como ele conecta essa decadência da América à sua interpretação das profecias bíblicas? Para Mars, a América, ao se afastar de Deus e abraçar o materialismo, o secularismo e o globalismo, está se tornando a Babilônia moderna. Assim como a Babilônia da Antiguidade, a América estaria corrompida e decadente, e por isso condenada à destruição divina. Ele usa várias passagens do Apocalipse para sustentar essa comparação. Então, basicamente, ele coloca a América como a grande vilã da história. É. E qual o papel de Israel nesse contexto? Curiosamente, não. Apesar de colocar Israel no centro da conspiração global, o Mars acredita que no final o país será poupado da destruição. Ele argumenta que, como povo escolhido por Deus, Israel tem um papel especial no plano divino e que, por isso, Deus a protegerá dos seus inimigos. Mas como ele concilia essa ideia com a sua crítica ferrenha ao sionismo e à elite globalista que ele associa a Israel? O Mars faz uma distinção entre o povo judeu e o sionismo. Para ele, o sionismo é um movimento político secular Sim. que corrompeu o judaísmo usando a religião para fins de poder e dominação. Os verdadeiros judeus, segundo ele, seriam aqueles que seguem os ensinamentos da Torá e rejeitam o sionismo. É uma visão complexa que exige cuidado para não cair em generalizações perigosas. E essa separação entre judeus bons e judeus maus não é um pouco problemática. Parece um terreno fértil para o preconceito e intolerância. Sim, essa é uma crítica frequente ao trabalho do Mars. Seus detratores o acusam de usar um discurso antissemita disfarçado de crítica ao sionismo. Acusam-no de propagar estereótipos negativos sobre os judeus e incitar o ódio contra eles. É uma questão delicada que exige muita atenção na hora de ser analisada. Voltando ao futuro da América, o Mars não se limita a fazer previsões catastróficas. Certo.
Ele também apresenta o que ele considera a solução para evitar o colapso. E aí a gente entra num terreno bem peculiar. A solução do Morris é tão radical quanto suas teorias da conspiração. Ele acredita que a única saída para a América é a volta a Deus e aos valores cristãos tradicionais. Ele faz um chamado para que os americanos se arrependam dos seus pecados, rejeitem a elite globalista e abracem a verdade revelada na Bíblia. Mas como ele imagina essa volta aos valores cristãos na prática? Ele detalha que tipo de mudanças seriam necessárias. Ele defende uma mudança profunda na sociedade americana, com a religião ocupando um papel central na vida pública e política. Ele critica o secularismo e o materialismo que ele considera as raízes da decadência americana. Sim. E propõe um retorno a uma sociedade mais tradicional, com base nos princípios cristãos. Então, basicamente, ele prega uma espécie de teocracia cristã. Essa visão parece colidir com a própria ideia de democracia e liberdade religiosa. Sim, a proposta do Morris é bastante controversa e levanta questões importantes sobre os limites entre religião e Estado. Ele parece defender um modelo de sociedade onde a religião cristã teria um status privilegiado, o que certamente geraria conflitos em um país tão diverso como os EUE. E o que ele diz sobre a elite globalista, a sinagoga de Satanás? Como essa entidade se encaixa na sua solução para a América? Para Morris, a elite globalista é a grande inimiga a ser combatida. Ele a vê como uma força maligna que busca corromper a América e o mundo, afastando as pessoas de Deus e impondo uma nova ordem mundial baseada no materialismo, no secularismo e no controle totalitário. Então, para ele, a luta contra a elite globalista é uma batalha espiritual. Exatamente. Para Morris, essa é uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Ele convoca os americanos a se juntarem a essa batalha, a se armarem espiritualmente e a lutar pela salvação da América e do mundo. É uma visão bem apocalíptica, né? Uma verdadeira guerra santa contra as forças do mal. E como ele imagina que essa guerra seria travada? E ele não entra em detalhes sobre como essa batalha se daria na prática. Ele fala em usar as armas da fé, da oração e da resistência pacífica. Mas também sugere a necessidade de uma ação mais contundente, de um levante popular contra a elite globalista. Mas ele não incentiva a violência diretamente, né? Ele é cuidadoso com suas palavras, mas sua retórica é incendiária. E pode ser interpretada como um chamado à ação violenta por parte de seus seguidores mais fanáticos. É um discurso perigoso que pode ter consequências imprevisíveis. A gente sabe que misturar religião e política pode ser um coquetel explosivo, né? Mas, mudando um pouco de assunto, ele fala algo sobre a mídia e Hollywood. Como ele encaixa essas instituições na sua teoria da conspiração. Para Morris, a mídia e Hollywood são ferramentas de propaganda da elite globalista, usadas para manipular a opinião pública, promover a decadência moral e pavimentar o caminho para a nova ordem mundial. Ele critica a presença de judeus em posições de destaque nessas indústrias, acusando-os de usar sua influência para promover uma agenda globalista e anticristã. Mas essa acusação não soa um tanto genérica. Parece que ele está caindo na armadilha da generalização e do estereótipo mais uma vez. Sim, essa é uma crítica constante ao trabalho do Morris. Ele tende a simplificar questões complexas e a usar bodes expiatórios para explicar problemas sociais e políticos. Sua visão de mundo é maniqueísta, dividindo tudo entre o bem e o mal, entre os heróis e os vilões. E como ele explica o sucesso de Hollywood em propagar essa suposta mensagem globalista? Será que o público americano é tão facilmente manipulado por filmes e séries? Ele argumenta que a maioria das pessoas não tem consciência da influência subliminar que Hollywood exerce sobre suas mentes. Ele acredita que os filmes e séries, por meio de suas histórias, personagens e mensagens, moldam a percepção do público sobre o mundo, influenciando suas opiniões e atitudes. E que Hollywood usa técnicas de propaganda sofisticadas para promover uma agenda globalista sem que o público perceba. Então, para ele, Hollywood é uma espécie de fábrica de lavagem cerebral. Basicamente, sim. Ele acredita que Hollywood está corrompendo a cultura americana, promovendo valores materialistas, hedonistas e globalistas em detrimento dos valores cristãos tradicionais. Nossa, ele realmente pinta um quadro bem sombrio da realidade, né? Mas ele apresenta alguma alternativa a essa suposta dominação cultural de Hollywood. Ele defende um boicote a Hollywood e a tudo que ele considera ser parte da cultura globalista. Ele encoraja as pessoas a buscarem alternativas de entretenimento que estejam alinhadas com os valores cristãos tradicionais. Então, nada de filmes, séries, músicas ou livros que não se encaixem na sua visão de mundo. É uma proposta bastante radical que limita bastante as opções de lazer e cultura, né? Sim, a visão do Morris é bastante restritiva e exclusivista. Ele parece acreditar que só existe uma verdade absoluta.
A sua verdade e que tudo que diverge dela é falso, perigoso e deve ser rejeitado. Essa postura não me parece muito compatível com o diálogo e a tolerância, né? Mas, falando em diálogo, a gente já está chegando ao fim da segunda parte do nosso podcast, né? O que mais podemos esperar da mente conspiratória do Tex Morse? Ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, vamos nos aprofundar nas previsões e profecias do Morse, tentando entender como ele conecta tudo isso à sua teoria da conspiração da sinagoga de Satanás. E vamos analisar as implicações e os perigos de um discurso como o dele, que mistura religião, política e teorias da conspiração de forma tão explosiva. Com certeza. Fiquem ligados, porque na próxima parte a gente vai até o fundo do poço da paranoia e tenta desvendar os mistérios da mente do Tex Morse. Até lá. Até lá. De volta ao Bookcast, chegamos à parte final da nossa análise de A Conspiração da Estrela de 6 Pontas do Tex Morse. Passamos pelas teorias sobre a influência judaica, a sinagoga de Satanás e a visão apocalíptica para o futuro da América. Nossa, quanta coisa, hein? E a gente ainda tem o capítulo final dessa saga conspiratória, né? O Mars, como bom profeta do apocalipse que se propõe a ser. Não podia terminar o livro sem detalhar o destino da América e de Israel, certo? Exato. E ele não decepciona em termos de drama. Lembra que na parte anterior a gente discutiu como ele vê a América caminhando para a ruína por ter se aliado a Israel e se curvado à elite globalista. Sim, a América como a nova Babilônia condenada à destruição divina. Isso. Mas ele também disse que Israel seria poupada. O que me deixou um pouco confuso, considerando todas as acusações que ele faz contra os judeus ao longo do livro. Pois é, esse é um dos pontos mais contraditórios do livro. Ele condena o sionismo e a elite globalista que ele associa aos judeus. Sim. Mas, ao mesmo tempo, afirma que Israel, como povo escolhido por Deus, será protegida. É como se ele tentasse separar o joio do trigo dentro do judaísmo, distinguindo entre os judeus sionistas, que ele considera maus, e os verdadeiros judeus que seriam os fiéis à Torá, e que, segundo ele, estariam isentos da culpa. Mas essa divisão não me parece um pouco arbitrária. Quem define quem são os verdadeiros judeus? Ele corre o risco de cair em generalizações perigosas e alimentar ainda mais o preconceito. Com certeza. Essa é uma das grandes críticas que se faz ao trabalho do Mas. Ele esbarra num discurso que flerta com o antissemitismo mesmo quando tenta se defender, dizendo que critica apenas o sionismo e não o judaísmo como um todo. É uma linha tênue e perigosa. Mas voltando ao futuro, que ele prevê como ele descreve o fim da América. Ele detalha como essa destruição aconteceria. Ele usa imagens apocalípticas para descrever o fim do Zeué. Falando em colapso econômico, caos social, guerra civil e até mesmo em intervenção divina. Ele se baseia em profecias bíblicas para sustentar sua visão, interpretando passagens do Apocalipse como prenúncios da destruição da América. E qual seria o papel de Israel nesse cenário apocalíptico? Segundo ele, Israel se tornaria um refúgio para os verdadeiros judeus. E um instrumento de Deus para punir as nações que se voltaram contra seus desígnios. É uma visão bastante peculiar que mistura elementos de teologia, política e teorias da conspiração. Realmente, a mente do Lars é um labirinto, né? Mas em meio a todo esse caos e destruição, ele apresenta alguma esperança para a humanidade. Existe alguma forma de evitar esse destino terrível. Ele acredita que é a única saída para a humanidade é a volta a Deus e aos valores cristãos tradicionais. Ele faz um chamado para que as pessoas se arrependam de seus pecados, rejeitem a elite globalista e abracem a verdade revelada na Bíblia. Ou seja, a solução para todos os problemas do mundo, segundo ele, seria uma conversão em massa ao cristianismo. Me parece uma proposta um tanto simplista para problemas tão complexos. Sim, a visão do Mars é bastante reducionista e ignora a complexidade da realidade social, política e religiosa. Ele parece acreditar que existe uma única verdade absoluta, a verdade cristã, e que todas as outras crenças e valores são falsos e devem ser combatidos. Mas ele detalha como essa conversão em massa ao cristianismo aconteceria. Ele propõe algum tipo de plano ou estratégia. Ele não entra em detalhes sobre como essa conversão se daria na prática. Ele fala em pregação, evangelização e difusão da palavra de Deus, mas também sugere a necessidade de uma ação mais contundente, de um levante popular contra a elite globalista e seus valores. Mas ele não chega a incitar a violência diretamente, né? Ele é cuidadoso com suas palavras. Mas sua retórica é incendiária e pode ser interpretada como um chamado à ação violenta por parte de seus seguidores mais fanáticos. Ele alimenta um clima de medo, paranoia e ódio que pode ter consequências imprevisíveis. E a gente sabe que misturar religião, política e teorias da conspiração pode ser um coquetel explosivo. E o Mas parece ter a receita perfeita para essa mistura perigosa. Mas para finalizar nossa análise, o que podemos dizer sobre o legado do Mas e de A Conspiração da Estrela de 6 Pontas? Qual o impacto de um livro como esse na sociedade?
O livro do Mars é um exemplo de como teorias da conspiração, especialmente quando misturadas com preconceito religioso, podem ser perigosas e ter consequências negativas para a sociedade. Ele alimenta a desconfiança, o medo e o ódio em relação a grupos específicos, como os judeus, e contribui para a polarização e o extremismo. É importante ter um olhar crítico em relação a esse tipo de discurso que muitas vezes se disfarça de crítica social ou religiosa para propagar ideias preconceituosas e discriminatórias. Com certeza. É fundamental ter discernimento para separar o joio do trigo, para identificar as falácias e os preconceitos que se escondem por trás de um discurso aparentemente sedutor. A gente precisa ter tempo para não cair nas armadilhas da desinformação e do fanatismo. Exatamente. A busca pela verdade exige esforço, curiosidade e, acima de tudo, um compromisso com a razão e com a ética. É isso aí, pessoal. Esperamos que essa imersão em A Conspiração da Estrela de 6 Pontas tenha sido proveitosa. Sim. Que tenha despertado a sua curiosidade e, principalmente, o seu senso crítico. Lembrando que o Bookcast não endossa nenhuma das visões expressas pelos autores que analisamos aqui. Nosso objetivo é estimular o debate, a reflexão e o pensamento crítico. E como sempre, incentivamos vocês a lerem o livro por conta própria, a tirarem suas próprias conclusões e a compartilharem conosco suas impressões. A gente se encontra na próxima semana com mais um livro polêmico e instigante para desvendarmos juntos. Até lá! Até a próxima.